Nessa aula eu vou mostrar para você como que você verifica se uma variável existe e, se existir, se o valor dela pode ser considerado true ou false. Aqui no index.php eu vou colocar um var_dump. Eu vou começar verificando se uma variável existe. Então eu vou colocar um var_dump isetName. A função iset ela verifica se uma variável existe. Se existir, retorna true. Se não existir, retorna false. Agora eu vou mandar rodar. Vai ser php index.php retornou false. Porque não existe essa variável name. Mas se eu criá-la, se eu colocar aqui name igual Alexandre, agora, claro que vai retornar true. Porque existe essa variável name. Mas se eu colocar nulo para uma variável, não interessa se eu criei a variável o iset, ele vai retornar false. Eu mando rodar, veja que retornou false. Eu gosto de pensar no iset da seguinte maneira. Se eu criei uma variável e essa variável não tem o valor nulo, ele retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Simples assim. Se existe uma variável e não tem o valor nulo, retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Agora eu quero mostrar para você como que você verifica se o valor de uma variável pode ser considerado true ou false. Mas antes você precisa entender o conceito de falses. Vou colocar aqui, vai ser falses. São valores que não são de fato valores booleanos falsos, mas são eles trabalham como se fossem valores booleanos falsos. E são eles: um array vazio, o zero, entre aspas, uma string vazia e também o nulo. Esses são os falses. Então, se eu criar uma variável, por exemplo, name, igual uma string vazia, como isso daqui é um false, se eu verificar o valor desse name, ele vai retornar falso. E como que eu faço a verificação do valor de uma variável? É só colocar if name. Então, estou verificando se o valor dessa variável é verdadeiro. Nesse caso, ele é falso, porque é uma string vazia, é um false. É um valor que não é de fato um valor booleano falso, mas ele se comporta como um valor booleano falso. Então, só vou colocar aqui um var_dump true. E aqui vai ser um else var_dump false. Deixa eu só tirar isso aqui. Vem aqui embaixo, limpo, mando rodar e apareceu false. Por quê? Porque essa string vazia é um valor false. Se eu colocar um array vazio, é a mesma coisa, vai retornar falso. Se eu colocar o número 0, vai retornar false. Se eu colocar o 0 entre aspas, ele vai retornar falso também. Se eu colocar o valor nulo, ele também vai retornar falso. E claro, não precisava nem dizer, se eu colocar o valor booleano falso, claro que vai retornar false. Então todos os outros valores são considerados true, são considerados verdadeiros. Esses daqui, mais o valor booleano falso, eles sempre retornam falso. Na verificação da variável, sempre cai aqui no else. Se eu colocar if name, se isso daqui for um valor false, ele vai entrar aqui no else. Se não, vai entrar aqui no if. Então, recapitulando, o iset ele verifica se uma variável existe e se essa variável não tem um valor nulo. Daí retorna true. Já se não existir a variável, o iset retorna false. Repetindo, se eu criar uma variável com valor nulo, o iset retorna false. Se eu criar uma variável com qualquer outro valor, retorna true. Para deixar mais simples, o iset ele retorna true quando uma variável existe e essa variável não tem um valor nulo. Simples assim. De resto, vai retornar false, porque a variável, claro, não existe. E se eu quiser verificar o valor de uma variável, se ele se comporta como um valor true ou false, você tem que pensar nos falses, mais o valor false, é claro. Se a variável tiver esses valores aqui, quer dizer que é um valor falso, ele se comporta como um valor falso. De resto, se comporta como um valor true.